Então, gente, vamos voltar com a segunda parte da aula, durante a qual nós vamos descrever os eventos de emergência no Ceará. Então, na aula anterior, nós finalizamos recapitulando que existem 3 espécies com base na busca no PubMed que fizemos, né, no período de 2020, de 2000 a 2020. Existem 3 espécies bacterianas que a gente pode classificar como sendo emergentes, que foram Burkholderia pseudomallei, Escherichia coli, a gente vai ver que não é a espécie como um todo, mas uma cepa em particular, e Clostridium difficile, tá? Então, inicialmente, Burkholderia pseudomallei é uma bactéria gram-negativa, né? Pertencente ao filo Proteobacteria, família Burkholderiaceae, é um bacilo gram-negativo, não fermentador de glicose, saprófita de solo e rizosfera, então, micro-organismo que habita nas raízes das plantas e nos solos, né? Principalmente em solos argilosos e em água barrenta, né? Água com bastante sedimento. É um micro-organismo que nós chamamos bacilo negativo que se destaca por ter essa característica de bipolaridade, ou seja, os polos do bacilo ficam mais corados do que o centro, né? Então, ele na literatura traz como formato de alfinete, na verdade de broche, né? Alfinete de segurança ou broche. Então, vocês vão ver isso na literatura, né? Aqui nós temos outros exemplos, ó, que ela tem essa esses polos mais corados do que o centro do bacilo. Ó. Toda aqui é ela apresentando esse aspecto de bipolaridade. Então, é o agente etiológico de uma doença chamada melioidose, né, com uma doença infecciosa com elevada letalidade, que essa doença é um problema de saúde pública no Sudeste Asiático, tá? E na Austrália, mas principalmente no Sudeste Asiático, pensando em Tailândia, Laos, já se fala na China, já se fala na Índia, já se fala no Vietnã. Então, existem vários países ali do Sudeste Asiático que apresentam um grande número de casos de melioidose. Então, nesses países, é considerado um problema de saúde pública. No Ceará, esse micro-organismo não havia sido descrito até 2003, né? Então, em 2003, houve um surto da doença numa cidade chamada de Tejuçuoca, e nessa cidade foram descritos os 4 primeiros casos, né? Esses 4 casos, eles causaram uma grande comoção social, uma grande comoção na população, porque eram 4 irmãos, né? Irmãos de pai e de mãe, crianças, o mais velho tinha acho que de 16 anos, a mais nova tinha uns 8, 9 anos, e dos 4, 3 morreram em um espaço de pouco mais de uma semana, 10 dias. E essa situação causou uma comoção muito grande, fazendo com que os casos fossem investigados a fundo, né, para poder definir o que estava levando aquela mãe, aquela família a perder 4 filhos de uma vez. Então, a última criança a ficar doente, quando já se sabia qual era o micro-organismo, já se sabia com qual droga tratar, ela realmente conseguiu ser tratada e está viva até hoje, mas os 3 primeiros irmãos que ficaram doentes morreram. Então, aqui, hoje já são mais de 30 casos, né? Aqui é uma revisão de literatura que foi publicada quando havia apenas a descrição de 13 casos. Então, nós temos aqui os municípios, né? Tejuçuoca foi o primeiro município onde foram os 4 primeiros casos. Depois desses 4 casos não foram mais descritos novos casos nesse município. Município de Banabuiú, Aracoiaba, Ubajara, Cranje, Tapajé, Pacuti, Ocara. Então eram municípios um pouco mais afastados de Fortaleza, mas já existem casos aqui em Aquiraz, em Eusébio. Já existem casos, inclusive em Fortaleza, que não há evidências de viagem para o interior por parte da pessoa que ficou doente, né? Mas já são descritos mais de 30 casos. Existem poucos trabalhos fazendo isolamento no solo, né? E esses trabalhos ficam restritos aos municípios de Tejuçuoca e Banabuiú, onde foram obtidos de 600 amostras de solo avaliadas, foram obtidos 12 isolados, né? Então, o número,
a taxa de recuperação e isolamento do solo é muito baixa, ao contrário do que é descrito no Sudeste Asiático, ali na região, lá na Tailândia e até no norte da Austrália, onde o que se descreve é que é muito fácil isolar um micro-organismo do solo. Então, no Ceará, o que se acredita, na verdade, que esse evento de emergência não é porque de repente alguém veio e trouxe a bactéria para cá, né? E sim, porque até então não havia sido descrita. O motivo pelo qual isso aconteceu, na verdade, não se sabe ao certo, mas existem algumas hipóteses. Por exemplo, a Burkholderia pseudomala, essa bactéria, ela apresenta colônia muito parecida com um micro-organismo contaminante. Então, existem na literatura relatos de que em vários países, antes de da doença ter sido descrita pela primeira vez, muitas colônias eram descartadas, porque não se acreditava que se tratava de melioidose, por causa do aspecto, do aspecto morfológico da colônia. Então, o que pode ter acontecido aqui no Ceará é que outros casos até possam ter sido nem descritos, possam até ter ocorrido, mas como nenhum foi associado a uma comoção social tão grande, como no caso desses 4 primeiros casos, então não houve uma investigação. O paciente morreu de pneumonia, morreu de sepse, fulminante. Qual micro-organismo? Não vimos, não se constatou. Porque foi um caso ali, outro caso perdido. Então, a partir do momento que tiveram 4 crianças de uma mesma família, das quais 3 morreram, a corrida contra o tempo, a cobrança social é muito grande para que se chegue. Então, assim, alguns fatores sociais podem ter realmente interferido com o fato de que a Burkholderia pseudomala foi diagnosticada no Ceará em 2003, né? Não que ela tenha chegado no Ceará em 2003, mas ela foi descrita pela primeira vez em 2003. Então, desde então, virou um micro-organismo de importância. Aqui no estado é um patógeno, a melioidose é uma doença de notificação compulsória desde 2005, se eu não me engano, e desde esse período, desde a descrição, se tornou um micro-organismo de importância, de interesse aqui no estado, né? Aqui o Ceará é o único estado do Brasil que apresenta casos recorrentes. Todo ano nós temos 2, 3, 4 casos no mínimo. Existem relatos de melioidose em alguns outros estados do país, mas é um caso em paciente com fibrose cística, então são casos bastante pontuais. E aí nós temos, né, que existe um programa incentivado pelo governo, que é o Programa de Pesquisa para o SUS, e nesse programa, tanto na edição de 2011 quanto na edição de 2013, a pesquisa, a busca por Burkholderia pseudomala e a pesquisa de amiloidose foi incluída como uma prioridade do SUS aqui no estado. Então, foram pesquisas em busca de reservárias, né, ou seja, reservatórios ambientais, e da soroprevalência no estado também. Aqui as vias de infecção é um micro-organismo que ele entra no hospedeiro através da ingestão, da inoculação ou da inalação, com destaque principalmente para inalação e ingestão, tá? Que como é um micro-organismo de solo e águas, está muito associado a atividades de lazer, então existem as 3 crianças e também tem um caso de um turista. A infecção se deu através de banhos de cachoeira. As 4 crianças, na verdade, se contaminaram através de banho em barragem, né? Há práticas agrícolas, tem relatos de pacientes que contraíram a bactéria em acidente automobilístico, porque teve uma experiência de quase afogamento, e tem relato de uma senhora que contraiu a infecção porque lavava roupa acocorada, então tinha esse contato com a água. Então, está muito associado a esse contato com água e solo, né, solo úmido, e por práticas, sejam laborais ou práticas de lazer, né? Como falei, um bacilo gram-negativo, apresenta alguns fatores de virulência, como lipopolissacarídeo da parede celular, que é típico dos gram-negativos, a produção de cápsula, né, de polissacáridos capsulares, flagelos lofotríqueos, que são flagelos que se encontram no polo da bactéria, do bacilo, que confere então ao micro-organismo motilidade e a capacidade de formar biofilmes no hospedeiro.
Além disso, né, é um patógeno que consegue se esconder, né, no interior das células, é um patógeno intracelular, não é um intracelular obrigatório, mas consegue se esconder do sistema imunológico no interior das células do hospedeiro e consegue invadir as células paralelas, as células adjacentes àquela célula onde ela se encontra. Além disso, produz enzimas como catalases, proteases, lipases, fosfolipases, e possui um sistema de secreção do tipo 3, que é aquele sistema que a gente descreveu na aula passada para as enterobactérias, que na verdade os gram-negativos possuem, que permite, aquela seringa molecular que permite que a bactéria inocule na célula hospedeira seus fatores de virulência para poder favorecer a sua fagocitose, né, favorecer a entrada no hospedeiro, desencadear então suas respostas inflamatórias. A amiloidose é uma doença que apresenta um amplo espectro clínico, né? Pode ser uma doença febril, pode ser assintomática, pode se apresentar como pequenos granulomas cutâneos, pode ser uma doença febril, mas aqui no Ceará, os casos mais descritos são bacteremia, associado a bacteremia associada a infecções pulmonares e sepse aguda, e quando não se apresenta na forma aguda de bacteremia e sepse, já foram descritos também casos de piogranulomas, principalmente em vísceras, como baço, nos rins. Então, o espectro clínico é bastante amplo, mas aqui no Ceará nós temos observado essas manifestações. Não se fala muito no Ceará de pequenos granulomas cutâneos, crônicos, não. São mais esses piogranulomas viscerais ou então bacteremia e sepse. Quanto ao diagnóstico, a gente vê como o micro-organismo apresenta uma grande variação de morfologia, né? Dependendo do meio de cultura no qual ele é cultivado, que é H-sangue, H-macon, que é H-down, que é específico para Burkholderia. Então, assim, nos meios de cultura de rotina, para isolamento e diagnóstico microbiano, a gente tem principalmente o H-sangue, né? E o H-macon, que é para gram-negativo. E o que a gente observa é que são colônias que são muito variáveis, e isso dificulta, então, a identificação. Após o isolamento, pode-se fazer um GRAM, que a gente observa os bacilos gram-negativos bipolares, né? Com essa coloração bipolar. Pode-se fazer o teste da oxidase, pode-se fazer o teste de oxidação e fermentação de glicose, testes bioquímicos, mas o mais importante é você partir desse isolamento e desconfiar de que se trata desse micro-organismo. E um ponto importante também é que esse micro-organismo, a Burkholderia pseudomallei, é considerado um micro-organismo de nível de risco biológico 3, né? Então, é um micro-organismo NB3. O que significa isso? Significa que é um micro-organismo que ele apresenta a infecção associada a ele, né? A melhoidose apresenta uma alta letalidade, é de difícil tratamento, a gente vai já ver por quê, e que é difícil e que tem uma capacidade de se dispersar pelo ar, né? Então, assim, a inalação ou ingestão. Então, pelo fato de ser um micro-organismo de risco, de risco biológico 3, significa que para manipulá-la, né, para você manipular a cultura, fazer testes antimicrobianos, fazer pesquisa, você precisa de um laboratório específico, um laboratório que tem exigências, regras de biossegurança mais elevadas. Então, não é qualquer laboratório que pode trabalhar com esse micro-organismo, né? Então, aqui na Universidade Federal nós temos uma estrutura que permite a manipulação desse micro-organismo, mas em laboratórios de rotina clínica, o máximo que se deve fazer é o diagnóstico, não se deve fazer mais nada além do diagnóstico, porque existe esse risco. Então, por que o tratamento é difícil? Porque é uma bactéria que apresenta resistência intrínseca a diversos grupos de drogas, diversas classes, como penicilinas, aminoglicosídeos, aminopenicilinas, macrolídeos, quinolonas. Então, para tratar, nós temos basicamente 5 drogas. A ceftazidima, carbapenêmicos, né? Meropenem ou imipenem, então 6 drogas, doxiciclina, sulfametoxazotrimetoprina e amoxicilina clavulanato. Então, normalmente se faz um tratamento de ataque com ceftazidima, que é uma cefalosporina de terceira geração, desculpa, ou com um carbapenêmico, que é o meropenem ou imipenem,
Depois de 10, 15 dias, com esse tratamento se faz uma terapia de manutenção, durante a qual se utiliza por alguns meses até a doxiciclina ou a sulfamethoxazotrimetoprina ou a amoxicilina clavulanato. E para prevenir a infecção, o que se pode fazer, na verdade, é tentar reduzir a exposição ambiental. Então, é trabalhar, quem vai trabalhar com solo, quem vai trabalhar revolvendo a plantação, por exemplo, tem que usar botas, deveria usar alguma proteção respiratória, evitar cortes, né, para usar luvas de couro para proteger. Então, a prevenção está mais associada à redução da exposição ambiental. O próximo micro-organismo que nós vamos falar é a Escherichia coli. Lembrando que não é a espécie Escherichia coli que é emergente, porque a espécie Escherichia coli não tem como ser emergente, porque nós temos Escherichia coli no nosso trato gastrointestinal. Então, na verdade, quem é emergente é a cepa bacteriana, que é mais patogênica. Então, a espécie pertence ao filo Proteobacteria, à família Enterobacteriaceae, é um bacilo gram-negativo. No caso, fermenta a glicose, porque é uma enterobactéria, não produz a enzima oxidase e reduz nitrato a nitrito, que são as 3 características bioquímicas básicas de uma enterobactéria. E compõe o microbioma humano e de outros animais, principalmente no trato gastrointestinal ou região urogenital. Então, nós temos que já foi visto, nós já falamos sobre isso na aula anterior de enterobactérias, nós temos o quê? Que a Escherichia coli ela pode se apresentar como cepas enteropatogênicas. Nem todas elas vão causar manifestações intestinais, vão causar infecção intestinal, algum tipo de alteração na homeostasia intestinal. Na verdade, elas até contribuem para a manutenção dessa homeostasia. Entretanto, algumas cepas enteropatogênicas possuem atributos de virulência, como produção de toxinas, adesinas específicas, pili, enfim, estruturas de adesão ou toxinas que favorecem, então, contribuem para o desenvolvimento, para a manifestação de alterações intestinais devido à presença desse micro-organismo, podendo causar diarreia persistente na infância, o que pode causar subnutrição e déficit cognitivo, ou podendo causar diarreias agudas, como as famosas diarreias do viajante associadas à produção de toxinas. Então, assim, a grande dificuldade é como saber se aquela cepa que cresceu, ela tem ou não esses fatores de virulência, esses atributos de virulência. Então, a partir da década de 90, testes moleculares começaram a ser utilizados, né? Por isso, de lá, sondas de DNA, fazer técnicas de PCR, que permitiam, então, a detecção desses genes de virulência, né? Desses genes que estavam responsáveis pela codificação dessas proteínas, dessas adesinas, dessas toxinas. E aí, as Escherichia coli, né, a espécie, foi classificada em pelo menos 6 tipos enteropatogênicos, né? Então, tem a Escherichia coli enteroagregativa, enterotoxigênica, enteropatogênica, enteroinvasiva, produtora de estigotoxina, que antes era conhecida como enterohemorrágica, e a Escherichia coli difusamente aderente. Esses 6 tipos são os mais descritos, principalmente os 5 primeiros. E aí, durante, né, esse período de 95 e no ano 2000, inicialmente em 1995 e depois no ano 2000, 3 tipos patogênicos foram descritos com a maior prevalência, com a maior quantidade, né, com a maior representatividade em crianças aqui do Ceará, com e sem diarreia. E os tipos eram Escherichia coli enteroagregativa, Escherichia coli enterotoxigênica e Escherichia coli enteropatogênica. Então, eram esses 3 tipos patogênicos clássicos. E desses 3 tipos, em 2012, foi observado que a Escherichia coli enteroagregativa estava presente em 15 a 30% das crianças testadas que não apresentavam quadros diarreicos, mas essas crianças apresentavam inflamação intestinal crônica e quadros de subnutrição. Então, a gente vê que é muito recente, mas a gente fala assim, mas por que não existia? Existia, mas as técnicas de detecção não existiam. E, além disso, com a disseminação dessas técnicas de detecção, existe também o interesse
dos pesquisadores, que nós conversamos na primeira etapa da aula. Então, nós temos na universidade um grupo de pesquisa muito forte que trabalha com patógenos intestinais, cujo foco o foco principal e inicial foi exatamente a investigação dessas cepas de Escherichia coli enteropatogênicas e que causavam essas alterações, principalmente no desenvolvimento infantil. Então, aqui só para um breve resumo, né? A enteroagregativa, a enterotoxigênica e a enteropatogênica. Então, a enteroagregativa causa diarreia persistente em crianças, em viajantes, aquela pessoa que vem, por exemplo, mais comumente de um país desenvolvido para um país em desenvolvimento e bebe uma água de origem questionável, né? E essas cepas, elas apresentam genes que codificam fímbrias de aderência agregativa, então a aderência que elas ficam bem aderidas umas às outras e na mucosa intestinal, genes que codificam proteases e enterotoxinas, causando inflamação crônica da mucosa e síndrome de má absorção. Por isso que tem os déficits cognitivos em crianças. A Escherichia coli enterotoxigênica, ela causa uma diarreia secretória, que está associada à produção de toxina, principalmente em crianças e viajantes. Produzem duas enterotoxinas, a enterotoxina termoláveis e termostáveis, né? E essas enterotoxinas, elas são codificadas por genes específicos. Então, ao detectar esse gene, você consegue dizer que a cepa é TEC, ou que a cepa é a EC. Né? E não causa lesão de mucosa. O efeito diarreico não tem lesão na mucosa, é apenas a presença da toxina causando essa liberação, né, de fluido na luz intestinal. E a Escherichia coli enteropatogênica causa diarreia aquosa, também, principalmente em crianças. Os seus genes de virulência codificam fímbrias e fator de aderência PEC. Esse fator de aderência PEC é um tipo de aderência característico das enteropatogênicas à mucosa intestinal que causa uma obliteração das vilosidades, ou seja, aquelas vilosidades intestinais elas vão ficar como se fossem obstruídas, vai diminuir a superfície de absorção do intestino. Isso leva a uma má absorção e pode levar a déficit cognitivo também em crianças que estão em uma fase de desenvolvimento, né, em fase de crescimento. Então, essas 3 cepas foram descritas e por isso que a gente fala assim, a espécie Escherichia coli. Não é bem a espécie. As 3 cepas, né, os 3 tipos patogênicos de Escherichia coli, a enteroagregativa, a enterotoxigênica e a enteropatogênica, foram então classificadas como emergentes no estado do Ceará. Aí, como que a gente trata, né? Essas Escherichia coli enteropatogênicas. Normalmente a clínica é autolimitante, né? Mas em caso principalmente no caso dessas crianças que apresentam diarreia crônica ou síndromes desabsortivas, se pode pensar na antibiótico terapia, porque vai abreviar o quadro diarreico e vai diminuir a eliminação dessas bactérias nas fezes. O diagnóstico, como nós falamos na aula das enterobactérias, vai ser feita uma coprocultura em meios de cultura específico, como o HMB ou H-Rectoen. A identificação da Escherichia coli vai ser feita por técnicas bioquímicas. Pode-se fazer um teste, um antibiograma, mas o mais importante, para eu dizer que se trata de uma EAEC, de uma ETEC ou de uma EPEC, não basta somente isolar. Eu tenho que pegar essas cepas, né, que são essas verde metálicas ou essas bem alaranjadas aqui no H-Rectoen, para fazer a detecção dos genes de virulência. Se eu não fizer isso, eu não consigo dizer que se trata dessa cepa, certo? E prevenção são medidas de higiene pessoal, controle sanitário, água, alimentos, né? E a melhoria das condições de moradia, que são situações que dependem muito mais do governo e das condições dos municípios, dos estados, enfim, do que condutas pessoais. Por último, né, a última bactéria emergente no estado do Ceará, descrita então, foi uma bactéria anaeróbia chamada de Clostridium difficile, anteriormente conhecida como Clostridium difficile, mas o nome atual dela, do gênero, é Clostridioides difficile,
Mas como o nome aceito na literatura médica é Clostridium, nós vamos nos referir a essa bactéria ao longo da aula como Clostridium difficile, tá? Mas saibam que o nome atual é Clostridioides e que vocês podem olhar em artigos científicos esse nome Clostridioides e não mais Clostridium difficile, tá? É um bacilo gram-positivo da família Peptostreptococcaceae, tá? Móvel, anaeróbio estrito. O que é que significa anaeróbio estrito? Então, essa é a primeira bactéria anaeróbia que vocês estão tendo contato. Significa que é um micro-organismo que, na presença de oxigênio, ele morre ou ele esporula. No caso, o Clostridium, ele esporula, ele não cresce na presença de oxigênio. Então, ele, se tiver oxigênio, ele vai criar seu mecanismo de proteção. Então, ele vai formar um endósporo, que é aquele mecanismo, aquela estrutura de parede espessa que protege o ácido nucleico da bactéria e serve como uma forma de resistência às adversidades ambientais, né? Então, no caso, a presença de oxigênio é uma adversidade ambiental. É um micro-organismo que não resiste a concentrações superiores a 2, 3% de oxigênio. Esse micro-organismo, ele compõe o microbioma intestinal, principalmente o intestino grosso, né? E de homem e do homem, dos seres humanos e de várias outras espécies animais. É o principal agente de diarreia hospitalar, né? Principalmente em pacientes com mais de 65 anos. E causa de 10 a 30% das quadros de diarreia associada ao uso de antimicrobianos, tá? Então, assim, nos últimos 10, 15 anos, essa espécie, Clostridium difficile, se tornou emergente na América do Norte e na Europa, principalmente em indivíduos hospitalizados, mas também acometendo indivíduos não hospitalizados, e porque também passou a acometer, a causar a diarreia adquirida na comunidade. E isso aconteceu por causa de uma cepa, de algumas cepas mais virulentas que surgiram, que emergiram nesses pacientes. Então, essas cepas, elas ocorriam inicialmente no ambiente hospitalar e depois, passou a ser descrita, elas passaram a ser descritas na comunidade. E essas cepas apresentam uma produção de toxina bastante elevada. Então, uma característica importante das infecções por bactérias do gênero Clostridium, seja o Clostridium difficile, que causa diarreia, ou, por exemplo, o Clostridium tetani, que causa o tétano, ou o Clostridium botulinum, que causa o botulismo, é que quem causa a manifestação clínica não é a bactéria em si, mas sim a toxina que a bactéria produz. Então, quem causa o tétano é a toxina tetânica, não é a bactéria propriamente dita, mas claro, quem produz a toxina é a bactéria. Quem causa o botulismo é a toxina botulínica. A bactéria às vezes pode nem mais estar ali, mas a toxina está, e se a toxina estiver, o botulismo pode ser apresentado. E da mesma forma o Clostridium difficile. Se for uma cepa que não produz a toxina, ela não vai fazer nada no intestino, ela está ali como colonizante. Mas a partir do momento que ela produz toxina e ela consegue se proliferar por causa do uso de antimicrobianos, por exemplo, nós observamos então um boom na quantidade desse micro-organismo, uma maior produção ou então a produção de toxina que vai levar a um quadro diarreico, que muitas vezes pode ser um quadro diarreico grave. No Brasil, os relatos ainda são poucos, mas já aumentaram. Nos últimos 6 anos, houve um grande interesse das pesquisas por Clostridium difficile, então nós já temos alguns trabalhos aqui do Brasil, mais recentes, né? E havia um relato no Rio Grande do Sul que correlacionava a ocorrência de diarreia, correlacionava o Clostridium difficile a 8% dos casos de diarreias hospitalares. Aqui no Ceará, até 2014, não havia relato, assim, recente. O único relato era de 1993, no Hospital Walter Cantígio, né, no Hospital Universitário. Mas em 2014 houve uma publicação, né, aí a gente vê a importância da pesquisa e a importância do interesse de determinados, de grupos de pesquisa por determinados micro-organismos. Então, houve uma pesquisa de mestrado, feitas com pacientes oncológicos do ICC, né, do Instituto do Câncer do Ceará, ali do Haroldo Joaçaba, e foram detectadas cepas de Clostridium difficile nesses pacientes, acho que umas 4 ou 5 cepas, não lembro exatamente o N, a parte epidemiológica,
Mas o mais importante é que dentre essas cepas, foram detectadas cepas nunca descritas no mundo, com características genéticas diferentes de todas as outras descritas no mundo, mas pertencentes à espécie Clostridium difficile. E em 2016 tem uma publicação no hospital com pacientes pediátricos lá do Albert Sabin. Então a gente vê que sim, o Ceará tem. Aí fala assim, mas não tinha antes? Não, não é que não tinha, mas não se tinha o interesse ou a curiosidade ou enfim, não se havia o diagnóstico. A partir do momento que se começou a diagnosticar, se concluiu que sim, no Ceará tem Clostridium difficile, provavelmente sempre teve, mas é considerado um patógeno emergente porque ele não havia sido descrito antes. Tinha um caso em 1993, mas não havia uma descrição constante. Então a gente mostra, né, a importância das pesquisas. Então aqui no Ceará, além das pesquisas mais recentes com a parte epidemiológica, desde 1993, 92 já se tinham pesquisas em relação à virulência dessa bactéria, investigando o efeito da toxina in vitro em modelos animais, né, de infecção, mas não havia o isolamento bacteriano. Mas de 2014 para cá se tem feito isolamento bacteriano. Então, só para a gente entender quanto à epidemiologia, essa bactéria pode ser encontrada em até 3% dos adultos rígidos, né, sadios, no cólon, principalmente. Em 15 a 25% de adultos debilitados e hospitalizados tomando ou que tomaram antimicrobianos. Essa bactéria compete com o Staphylococcus aureus como um dos principais causadores de infecções relacionadas à assistência à saúde nos Estados Unidos e sendo, né, classicamente, um agente de infecção hospitalar, principalmente causando diarreia, né? Na verdade, principalmente não, somente causando diarreia. Quanto à epidemiologia, a transmissão é fecal-oral, né? Então, o que acontece? Ou a bactéria ou os seus endósporos, mas principalmente os seus endósporos ou esporos, são ingeridos. Eles podem, claro que não vai ser ingerido diretamente das fezes, mas pode ser ingerido porque o endósporo, ao trocar, ao limpar, fazer a higiene de um paciente, os endósporos eles podem se suspender no ar, podem ficar sobre uma superfície de contato, e aí um enfermeiro pode encostar, um médico pode encostar, o próprio paciente pode encostar, e assim ocorre a deglutição, né, a ingestão, desculpa, dos esporos ou endósporos, que ao chegar no intestino delgado, eles começam a esporular para colonizar, então, o intestino grosso. Por que intestino grosso? Porque o intestino grosso é um ambiente, um sítio anatômico onde se tem um ambiente de anaerobiose. E é o que eles precisam de anaerobiose para se manter. Ou seja, não tem oxigênio, tem outros gases, né? Mas não tem o oxigênio. Ou o oxigênio está em baixíssima concentração. Então, quanto à incidência, a gente sabe que de 96 a 2005 a incidência mais do que dobrou, né, de 31 para 84 casos em 100 mil habitantes. Atualmente eu não tenho esse dado de incidência, esse dado aqui é mais antigo. E o que se sabe é que a cada quadro diarreico associado a Clostridium difficile, você tem mais chances de recorrência. Então, após o primeiro quadro, primeiro episódio de diarreia associada a Clostridium difficile, você tem 20% de chance de ter o segundo episódio. Após o segundo episódio, você tem 40% de chance de ter o terceiro episódio. E após o terceiro episódio, você tem mais de 60% de chance de ter outros episódios de infecção por Clostridium difficile, diarreia associada a Clostridium difficile. O motivo desse aumento de recorrência, da taxa de recorrência, está associada às vezes, né, aos pacientes imunossuprimidos, né, se são pacientes idosos que têm diabetes ou que têm câncer, enfim, então eles já estão mais predispostos a apresentar esses quadros de recorrência. Ou então, apesar do tratamento, a permanência de esporos residuais ali na luz intestinal e qualquer outro desequilíbrio de microbiota, né, uma disbiose, faz com que esses esporos germinem e deem origem a novas bactérias, e daí você tem um novo quadro de infecção. Reinfecção, ou seja, a ingestão de novos esporos no ambiente, se o paciente foi internado, enfim. Ou então a presença de uma cepa mais virulenta, que aí ela produz uma maior quantidade de toxina, ou ela consegue suportar condições mais inóspitas ali no intestino, enfim, uma cepa que consiga se sobressair.
A doença, ela varia, ela tem um amplo espectro clínico, ela varia de assintomático, ou seja, o paciente que está colonizado, tem aquele micro-organismo, ele pode até produzir toxina, mas o paciente não tem sintoma, não tem nenhuma manifestação clínica. Há uma diarreia associada a antibiótico sem colite, então o paciente tem um quadro diarreico, mas não tem inflamação do cólon. Uma diarreia associada a antibiótico com colite sem pseudomembrana, então o que é que significa isso? O paciente tem diarreia associada ao uso de antimicrobiano, tem inflamação do cólon, mas não tem necrose da mucosa intestinal, que é o que leva à formação de pseudomembrana. Ou colite com pseudomembranosa, que é, então, o colite difficile é o principal agente de colite pseudomembranosa, né? Que é a inflamação do cólon, a inflamação com necrose da mucosa intestinal no cólon. E a doença fulminante, que é a forma mais grave da doença, onde não só se tem uma colite pseudomembranosa, mas você tem um megacolon tóxico. O que significa isso? E existe uma total parada da peristalse, dos movimentos gastrointestinais. Essa parada faz com que haja uma grande produção de gases pelas bactérias intestinais, fazendo com que haja uma expansão, uma dilatação do cólon. É tóxico porque está cheio de toxinas e isso leva à lesão de mucosa intestinal, à ruptura das barreiras epiteliais da mucosa, fazendo com que ocorra inclusive a translocação, que bactérias do trato gastrointestinal entrem na corrente sanguínea. Então a gente tem um quadro de sepse não só pelas bactérias, mas também pelas toxinas, sepse e toxemia, né? Então, só para deixar claro, né, existe uma tríade de fatores que desencadeia, o quadro de diarreia por Clostridium difficile. Primeiro e mais importante é esse desequilíbrio da microbiota bacteriana intestinal normal, associado, né, em decorrência do uso de antimicrobianos. A exposição ao Clostridium difficile, que ocorre mais comumente no hospital, mas como nós vimos, pode acontecer em outros estabelecimentos de saúde ou até mesmo na comunidade, e a presença de fatores de risco dependentes do hospedeiro, como idade, principalmente idade avançada, diabetes, câncer, AIDS, né, alguns outros fatores do hospedeiro. Além disso, para produzir a diarreia associada a Clostridium difficile, não basta ser só a bactéria, tem que ser uma bactéria que produza a toxina. Então, existem duas toxinas principais, a toxina A, que é a enterotoxina, a toxina B, que é uma citotoxina, e a junção das duas, né, a toxina A mais B, na verdade faz com que haja uma alteração do citoesqueleto, altera os níveis de GMP e AMP cíclico, né, fazendo com que haja uma liberação de eletrólitos, então faz essa questão aqui, AMP e GMP cíclico, faz com que haja uma liberação de eletrólitos para a luz intestinal, e a alteração do citoesqueleto causa então o dano tecidual, né, o dano da mucosa. Então, a presença dessas toxinas faz com que haja manifestação clínica. Se for uma cepa que não produz toxina, não existe manifestação clínica. Se for uma cepa produtora de toxina, dependendo de qual toxina e da quantidade de toxina produzida, você pode ter uma diarreia secretória, você pode ter uma colite, você pode ter uma colite pseudomembranosa. E aí, fatores de risco, nós já falamos, uso de antibióticos, idade avançada, hospitalização, porque o hospital é um local onde há esse micro-organismo em grande quantidade, a realização de cirurgias gastrointestinais, contato próximo com indivíduos doentes, por causa desse risco de contração, né, da bactéria. E aí, é importante fazer o controle ambiental, né? Então, o paciente, se for diagnosticado com diarreia associada a Clostridium difficile no hospital, ele tem que ser isolado, até porque esse paciente libera em suas fezes esporos de Clostridium difficile, fazendo com que haja, então, a disseminação dessa bactéria no ambiente. O ambiente ele tem que ser higienizado, lembrando que endósporos, eles são altamente resistentes a altas temperaturas, a vários desinfetantes químicos, esterilizantes, enfim. Então, nós precisamos utilizar, o que se sabe é que o hipoclorito de sódio, 1000 partes por milhão, ele é eficaz. A lavagem da mão com água e sabão, porque o processo de remoção vai ser mecânico, o uso de métodos de barreira, luvas, aventais, óculos de proteção, porque é importante lembrar que nenhum antisséptico tem atividade contra o Clostridium difficile. Então, álcool não funciona, clorexidina não funciona, iodóforos, né, iodopovidine,
O iodo, provavelmente dito, não funciona. O triclosan não funciona. Então, ele só pode ser removido da mão de um profissional de saúde através da lavagem com água e sabão por causa da remoção mecânica e utilizar métodos de barreira para evitar essa disseminação entre os pacientes de um determinado ambiente hospitalar. O diagnóstico laboratorial pode ser feita a coprocultura, que é o isolamento do micro-organismo. Então, aqui, gente, é o bacilo gram-positivo, mostrando, né, coloração de gram, e essa parte mais clara que caracteriza, então, o esporo, né? Então, aqui é o bacilo na sua forma vegetativa, ele não está formado em endósporo, e esses aqui, na verdade, têm os endósporos de Clostridium difficile. A coprocultura pode ser realizada, mas a coprocultura ela é bastante onerosa, ela tem uma sensibilidade mais baixa, é um micro-organismo altamente fastidioso, ou seja, ele não cresce em qualquer meio de cultura, ele é bastante exigente, precisa de uma atmosfera de anaerobiose, então você tem que usar determinados reagentes que tiram o oxigênio do ar para que ele possa crescer. Então, realmente não é feito de rotina, assim. Até se faz, mas não é a prática mais comum. É mais para pesquisa. Pode ser feita uma técnica de ELISA das fezes para detecção das toxinas. Então, um diagnóstico indireto, você não vê o micro-organismo, mas você vê a toxina dele. Ou pode ser feito um PCR para detecção do micro-organismo, que pode ser feito utilizando genes que codificam as toxinas. Então, você detecta o micro-organismo e mostra que o micro-organismo tem genes que codificam toxina, então auxilia no diagnóstico.